Arquivos de riqueza. Nossa memória guarda episódios específicos. Existem coisas as quais aconteceram, sobretudo na nossa infância, que estão marcados no nosso subconsciente até hoje. E, muito provavelmente, a causa de você afastar o dinheiro de você, talvez você esteja passando pelo que eu passei muitas vezes e agora tenho a compreensão, e a partir dessa compreensão, desse entendimento, dessa dissociação, a gente consegue construir uma memória nova, um subconsciente novo, e através desse subconsciente novo nós conseguimos agir de um modo diferente, consequentemente vamos ter resultados diferentes. Esse é mais um arquivo da riqueza. É importante que você aprenda ele para mudar a sua vida financeira. Vamos lá. Eu vou lembrar de um período específico da minha vida, uma lembrança específica da minha vida que estava na minha memória e que isso fazia por onde eu afastar de mim de maneira inconsciente todo o dinheiro que eu ganhava. Eu aprendi na minha vida a gerar dinheiro, aprendi a criar autoridade, aprendi meios de atrair para mim o dinheiro e, de fato, consegui ganhar muito dinheiro, consegui realizar quase todos os sonhos, ainda tenho muitos a realizar, claro, né? E cada vez que a gente sonha, a gente deve sonhar mais e querer mais. A ambição não é algo ruim, muito pelo contrário, a ambição deve ser algo que move a gente. Mas eu estou lembrando aqui de um período específico. Certo? E eu anotei aqui para vocês, por quê? Porque existe, como eu falei, 3 coisas que a gente precisa fazer para mudar o nosso arquivo de riqueza. Certo? O primeiro deles, a conscientização. E aí eu vou trazer a minha memória, eu quero que você faça esse exercício também, traga à sua memória um momento de muita dor, um momento de briga, um momento de raiva, de angústia, de aflição que você teve com os seus pais por causa de dinheiro. Um momento que eu me lembro especificamente foi um momento onde nós vivíamos numa casa muito boa, aqui no Bessa, que é um bairro nobre de João Pessoa. Nós tínhamos tudo, para se ter uma ideia, com 12 anos de idade eu já tinha carro, praticamente meu. Naquela época não se tinha tanta fiscalização e a gente podia andar tranquilamente. Então a gente vivia muito bem em relação a isso. Mas de fato a gente não era uma família. E teve um momento específico que eu tive uma briga muito grande com meu pai, e eu olhei para ele e eu disse, a casa da gente era cheia de empregados, enfim, eu disse, olha, eu preferia morar numa favela, certo? E ser uma família de verdade do que ter tudo isso que a gente tem, certo? E não ser uma família. Então, é preciso primeiro que eu traga à minha consciência esse momento de dor. É preciso que eu lembre do momento específico, porque isso ficou no meu inconsciente. Segundo ponto para você fazer é o entendimento, certo? O que me fez acreditar com base nisso, de que ter dinheiro e ser uma família de verdade não era possível. E inconscientemente eu estava agindo dessa forma, eu estava inconscientemente nem conseguia ter uma família de verdade, certo? Construir uma família de verdade, e todas as vezes, como o dinheiro estava associado a uma dor muito grande no meu coração, no meu sentimento, a uma mágoa, a um ressentimento em relação aos meus pais, ao meu pai, principalmente, porque ele nos dava tudo, mas nós não tínhamos de fato uma família. Chegando ao ponto de eu dizer isso, de um momento de briga, de raiva, eu dizer, eu preferia morar numa favela. Então, o que é que eu estava fazendo? Todas as vezes que eu ganhava dinheiro, eu afastava o dinheiro de mim, porque inconscientemente estava marcado lá de que o dinheiro não traria a felicidade, não traria o sinônimo de família. E também, todas as vezes que eu casava e que eu estava bem financeiramente, eu fazia por onde me separar e fazia por onde gastar todo o dinheiro. É importante isso, que a gente traga conscientização, ou seja, que a gente relembre o que está em nossa memória, que a gente traga um entendimento. E esse entendimento vai levar ao terceiro ponto, que é fundamental para você criar uma nova crença, para você, de fato, ter o dinheiro, não só ter, que eu sei os caminhos, como eu já coloquei para vocês, e esses caminhos estão disponíveis para todos vocês, vou só citar algum deles. O primeiro deles é criar uma autoridade na sua profissão. E como se cria uma autoridade? Sendo um expert naquilo que você faz e criando diferenciais, saindo do meio comum, criando algo que seja só seu, certo? Mas o foco aqui é justamente trazer o entendimento de vocês, certo? E o terceiro ponto fundamental para esse arquivo de riqueza, certo?
eu consigo entender que isso foi a história dos meus pais e que esse arquivo não é o arquivo que eu quero para mim. Eu consigo entender que essa história é a história dos meus pais e eu me dissocio da história dos meus pais. A história dos meus pais são dos meus pais e eu deixo com ele e é responsabilidade deles. É a dissociação. E aí o que é que eu vou fazer com isso? Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com relação ao dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Isso é uma fala sistêmica. É importante que você diga essas falas sistêmicas por um ciclo de pelo menos 21 dias. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. E se você é como eu e quer ser um milionário, eu vou acrescentar que é importante que você diga também, depois dessa fala aí, eu tenho uma mente milionária. E dizer isso com convicção. Quando a gente diz algo, o universo faz por onde aquilo se tornar uma realidade. Isso é um princípio quântico. Então, entendam só isso. Vou repetir mais uma vez, certo? Essa fala sistêmica. Façam esse exercício, mandem esse vídeo para outras pessoas que você sabe que estão em situações financeiras difíceis, porque a minha pretensão é que todos tenham vida em abundância e existe dinheiro para todos. Quebre essa crença de que se um tem muito, o outro não pode ter. Isso é mais uma crença limitante. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Repitam isso por pelo menos 21 dias e eu garanto que isso vai mudar a sua vida, vai mudar a compreensão que você tem do dinheiro e mais ainda, vai te libertar de uma mágoa passada. E a partir do momento que você tem a cura, você tem a libertação. E eu te garanto que você vai alcançar a abundância que você tanto deseja. Amém? Fiquem com Deus.